Muita atenção que nesse vídeo eu vou falar sobre o princípio básico que norteia todo o diagnóstico das enfermidades crônicas para a medicina chinesa. Antes dos fundamentos, antes da fisiologia, o princípio que dá origem à forma da medicina chinesa: avaliar, interrogar e fechar a causa de qualquer doença crônica. Muita atenção, você que já trabalha com a medicina chinesa, veja se esse raciocínio vai fazer com que você amplie mais a sua forma de diagnosticar. E você que é profissional de saúde e não trabalha, atenção dobrada, para que você veja como aplicar esse raciocínio na hora de você diagnosticar e atuar, seja com enfermidades cardiovasculares, articulares ou neurológicas. Essa base da medicina chinesa serve para diagnosticarmos qualquer enfermidade crônica, ok? Eu vou te apresentar aqui 3 princípios que norteiam